nós não damos ouvido. Às vezes nós não obedecemos a palavra de direção dada e imposta por Deus às nossas vidas. Israel permaneceu sendo profetizado por Daniel no palácio, por Ezequiel fora do palácio, por Jeremias que sobrou da cidade, mas não se arrependeu, mas não se convertia. Chega um momento em que, ao invés de se converter, ao invés de regressarem ao primeiro amor, ao invés de retornarem às primeiras atitudes que tinham com Deus, ao invés de voltarem o seu coração do Senhor, eles começam a se desanimar, eles começam a olhar uns para os outros e dizer: pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados, e o pior, não há salvação em Deus para nós. Você consegue entender o tamanho da desolação que estava sobre Israel? Você consegue entender o tamanho da frustração, o tamanho da tristeza e da angústia que estava recaída sobre Israel? Israel não conseguia entender que se eles voltassem o seu coração a Deus, que se eles voltassem às primeiras obras, que se eles voltassem ao primeiro amor, Deus restauraria a sua glória. Não, eles não conseguiam entender. Então Deus, observando isso do céu, vendo que a vara de correção corrigiu, mas não foi suficiente para trazer a direção ao povo, ele levanta uma voz no meio do povo. E aqui nós entramos no texto. Deus escolhe Ezequiel. Só que um detalhe sobre a vida de Ezequiel: Ezequiel era filho de sacerdote. Diga comigo: Ezequiel. Quase meia-noite, nesse tom aí, o irmão está do teu lado, dorme. Diga: Ezequiel era filho de sacerdote. Irmão, diz um ditado que filho de peixe, peixinho. Sabe qual era o desejo de Ezequiel? Sabe qual era o sonho de Ezequiel? Se tornar um sacerdote. Ele passou a vida dele inteira, desde a infância até a mocidade, até a sua vida adulta, estudando a Torá, estudando o Pentateuco, estudando a lei de Moisés, aprendendo como conduzir o sacrifício, aprendendo como conduzir a adoração, aprendendo como cuidar, como zelar no templo. Só que ele vê um dia alguém invadindo a cidade e levando os nomes da cidade, mas ninguém mexeu com ele. Ele continua ali, aos pés do pai dele, aprendendo, para que quando completasse os 30 anos, a idade que poderia assumir a função de sacerdote, ele conseguisse exigir a ocupação que desejava. Mas aí vem a segunda invasão. A segunda invasão leva todos os sacerdotes e leva Ezequiel junto, porque era da mesma linhagem. Ezequiel agora está na Babilônia com 20 e poucos anos. E ele está triste, está frustrado, está decepcionado, mas no coração dele ele diz: eu ainda consigo ver o templo lá em Jerusalém, eu ainda consigo me lembrar de como ele está lá no templo. Aí acontece a terceira invasão. Ezequiel já está dentro da Babilônia, ele só ouve falar que eles foram, derrubaram os muros, derrubaram o templo e atearam fogo em tudo. Esta era a frustração de Ezequiel. Essa era a dor da alma de Ezequiel. Ele olhou para dentro de si mesmo e ele disse: eu passei a minha vida inteira aprendendo, estudando, batalhando, almejando uma posição, e agora não é que essa posição se tornou difícil, ela se tornou impossível, porque o próprio templo fora destruído, a arca da aliança desapareceu. É por isso que quando a voz de Deus veio para Ezequiel, no capítulo 2 do livro que traz o nome dele, aleluia, oh glória a Deus, vai dizer da seguinte maneira: e disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Eu quero que você entenda isso aqui. Para o judeu, se colocar em pé ou se assentar, não é simplesmente ficar sentado como você está, ou
diz que se colocará em pé, ele quer dizer que assumirá uma posição. Ele assumirá uma posição diante de Deus, ou diante da sociedade, ou diante de qualquer circunstância. Você pode ver no livro de Josué, no capítulo 1, quando Moisés morreu, Josué fica dias e dias e dias de luto. Deus precisa que um líder lidere o povo, que atravesse o Jordão, que passe, que conquiste Canaã. O líder é Josué, mas Josué está cabisbaixo, depressivo, triste, porque perdeu Moisés, uma pessoa que levava